Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita aos homens ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, é bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. E aí? Nós vamos meditar nesse texto, né? Mas esse texto, ele está também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e tem alguns detalhes, né, algumas falas, né, que Mateus registrou e que nós não temos aqui em Marcos. E algumas coisas que Lucas também registrou que nós não temos aqui em Marcos. Então, quando for necessário aqui para completar, nós vamos dar uma olhadinha, né, nesses evangelhos também, porque isso é importante. O texto aqui de Marcos fala, né, que o Senhor Jesus está indo na direção de Cesareia de Filipe, passando ali pelas aldeias, e no caminho, antes de chegar em Cesareia, ele faz essa pergunta para os discípulos, né? Quem os homens estão dizendo que eu sou?
Observe, irmãos, que ele não pergunta o que os homens estão dizendo, né, acerca das obras que eu faço, né? Mas ele pergunta quem os homens estão dizendo que eu sou. Isso é importante para a gente meditar, né, aqui nesse texto. Mas uma observação sobre Cesareia de Filipe, essa Cesareia aqui não é aquela Cesareia que está ali mais próxima do mar Mediterrâneo, né? Aquela Cesareia ali é outra cidade, né, com o mesmo nome. As duas foram construídas em homenagem, né, a César, né? César era muito amado ali, né? E depois de um bom tempo, esse Felipe, aqui, que era outro governador ali da região, restaurou a cidade e acrescentou o nome dele, né? E virou Cesareia de Filipe, para ficar mais interessante, né? E, de uma certa forma, né, o nome do rei, do César, estava vinculado a esta cidade, né? E nesta cidade havia e há, né, até hoje, uma enorme rocha ali nas proximidades da cidade, que era uma referência ali na cidade, né? E até hoje os turistas vão lá conhecer essa cidade e essa pedra, esse lugar, essa rocha, é um dos pontos mais visitados ali da cidade, né? E foi nessa ocasião, Mateus registrou isso, que Jesus disse que ele construiria, né, a sua igreja sobre uma rocha, né? E que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? Então o cenário, o quadro, né, para onde Jesus está conduzindo os seus discípulos era esse. Então ele pergunta para eles, né, quem os homens estão dizendo que eu sou? E as respostas aqui são variadas, né? E malucas, né? E com certeza os homens não estavam dizendo só isso. Aqui tem uma pequena lista, né? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, que já estava morto, Elias, que já estava morto, ou algum dos profetas, né? E provavelmente muitas outras coisas os homens estavam dizendo de Jesus, né? Então o Senhor Jesus vai avança um pouco mais, né? E pergunta para os seus discípulos: mas vós, né, quem dizeis que eu sou? Bom, se os homens estão dizendo isso a respeito de mim, mas vocês, né? Para vocês, quem eu sou? Uma pergunta, irmãos, decisiva, né? Responder esta pergunta faz toda a diferença. Responder essa pergunta significa ser do Senhor ou não ser do Senhor. Ver o que está por trás desta pergunta, né, separa os homens, como vimos na leitura de João, em dois grupos. E o texto fala que Pedro, tomando a palavra, disse, né, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Marcos colocou a resposta de Pedro aqui bem resumida, né? Mateus vai acrescentar mais algumas coisas, né? Ele disse que era o Filho do Deus Altíssimo, né? Mas Pedro responde, tu és o Cristo. Mas a sequência, né, a observação que o Senhor Jesus faz, ela é intrigante, né? Ele disse para os apóstolos, né, advertindo-os, de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito dele. Ele proibiu os apóstolos de falar que ele era o Cristo.
Algo para nós assim estranho, né? Mas há algo muito precioso aqui para todos nós. Mas veja, irmãos, que na resposta que os homens, de um modo geral, ou a maneira como os homens, né, de um modo geral, estavam definindo o Senhor Jesus, e essa definição contrasta com a do apóstolo Pedro aqui, era uma definição totalmente equivocada, né? E nela nós vemos o quanto o homem está cego, o quanto ele está em trevas, né? O quanto ele desconhece, né, o Senhor Deus. Havia, né, uma escuridão completa no coração dos homens que tiveram o privilégio, né, de conhecer o Senhor Jesus, de ver as suas obras, né? Enfim, o que eles estavam falando estavam muito distante da verdade, né? Era algo completamente distorcido, né? Distorcido. E isso não mudou, né? Porque o coração do homem, sem a revelação do Espírito de Deus, sem a iluminação do Espírito de Deus, sem Deus ter brilhado no seu coração para ele ver, né, na face de Cristo a glória de Deus, ele não sabe absolutamente nada do Senhor. Não é assim? E esta foi, né, a experiência de todos nós. Ninguém nasce fora disso, né? Todos nascem nesta condição. Mas Pedro, ele fala algo tremendo. E o próprio Senhor, né, vai dizer para ele que não foi carne e sangue que revelou isso, mas que foi o próprio Pai, né, que revelou para Pedro ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. O evangelista Mateus fala isso. Então Pedro, ele está manifestando ali, né, uma revelação a respeito de Cristo. É revelação essa que veio, né, de Deus Pai. E então o que ele está dizendo é verdadeiro. Isso não estava na boca, não estava no coração dos demais homens, mas na boca e no coração de Pedro já estava, né? Ele via que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, ele foi proibido de contar isso, de anunciar isso. Por que será que o Senhor fez isso? Porque quando olhamos, né, na sequência do texto e para as demais coisas que o Senhor Jesus falou e realizou ali naquela jornada, né, nós vemos que esta revelação que Pedro recebeu do Pai, ela não estava completa, ela era uma parte. Havia muito mais acerca do Filho de Deus que precisava ser revelado, para depois sim ser anunciado, para depois sim chegar aos corações, para depois sim salvar de fato os homens dos seus pecados. Então o Senhor Jesus diz para eles, né, que eles não deveriam contar. E o que é que estava faltando na confissão de Pedro? Estava faltando a cruz. Estava faltando o Calvário. E mais que isso, estava faltando, né, o Cristo exaltado. Aquele que venceria de fato, né, todos os seus inimigos e seria exaltado por Deus em glória sobre todas as coisas. Então o Senhor Jesus, ele vai
conduzir os seus apóstolos nesta jornada tão maravilhosa até Cesareia, né? Volta aí sua atenção para Marcos 8, verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, que era necessário ser morto, ser rejeitado, e depois ressuscitar dentre os mortos. Aqui o Senhor Jesus, ele anuncia, né, que o Cristo de Deus, o Filho de Deus, seria o Cristo crucificado. E isso não estava ainda na compreensão de Pedro. A revelação que ele havia recebido não continha essa parte ainda. Não passava nem perto, né, do entendimento de Pedro que o Filho de Deus, o Messias de Deus, fosse morrer numa cruz. Aliás, a expectativa de Pedro e dos demais apóstolos e de um pequeno grupo ali em Jerusalém, porque infelizmente a maioria do povo não estava de fato esperando o Messias, mas havia a promessa e o próprio Deus havia semeado no coração de alguns daquela geração que o Messias estava se manifestando. João Batista tinha pregado ali em Israel, de norte a sul, né, que o Messias estava chegando. Então havia um avivamento, digamos assim, na esperança, né, de muitos ali em Israel, especialmente nesse grupo e nessa multidão que estava seguindo Jesus, que o Messias estava chegando, que havia chegado. Então, quando Pedro afirma que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, ele também está afirmando que Jesus é o Messias. O grande rei esperado por eles, o Salvador, aquele que iria libertar Israel, aquele que iria mudar a sorte do povo de Deus. Mas de repente ele ouve dos lábios do Senhor Jesus que que ele havia confessado ser o Filho de Deus, o Messias, o ungido, tinha que morrer numa cruz e ressuscitar depois de 3 dias. Aí ele disse não. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar. Pedro não era capaz de ver esse Messias, esse Cristo, esse rei vencedor que morreria numa cruz. Pedro tinha o Messias dele, né? Apesar de ele ter dito que Cristo era o Filho de Deus, mas havia no seu coração, né, uma definição própria a respeito de Cristo Jesus. Este daqui que morreria na cruz, ele a princípio não via com bons olhos. E ele repreendeu o Senhor Jesus. Vocês podem imaginar esta cena, irmãos? Então Pedro, ele recebe o Cristo, o ungido de Deus, mas do jeito dele. Sem a cruz. E ele recebe o Cristo dentro daquele entendimento dele, dos sonhos do seu coração, né?
daquilo que ele imagina que realmente ele precisa e que Deus deve fazer na sua vida e na vida do seu povo. Mas esse Cristo da cruz, Pedro desconhece. E quando ele tem as primeiras notícias a respeito dele, ele rejeita. Ele não quer. O Mateus, abre lá comigo, capítulo 16. Mateus registrou assim: Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro aqui, apesar dele ter dito, e apesar dele ter visto que Jesus era o Filho de Deus, ele ainda está cogitando como cogitam ou como cogitavam todos os homens, debaixo da influência de Satanás. E este pensamento, esse coração foi expulso por Jesus ali com veemência. O Senhor diz: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Qual era o pensamento que Pedro manifestou ali? A cruz não, Senhor. A cruz não. Esse Messias que vem e morre, nós não queremos. Nós queremos um Messias que vem e faz a nossa vontade. Nós queremos um Messias que vem e que opera em nosso favor. Nós queremos um Messias que vem e realize e cumpra, né, aquelas expectativas que nós temos no coração. Nós queremos um Messias que vem e faça segundo a nossa receita. Segundo aquilo que nós temos imaginado ser a vontade de Deus, ser o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas morrer numa cruz, qual a vantagem disso? Qual a necessidade disso? Que incoerência há nisso? Se manifestar como ungido de Deus e morrer numa cruz. Veja, irmãos, que o Senhor Jesus repreendeu isso. No texto do capítulo 9 de Marcos, nós temos mais um detalhe importante em relação a isso. No momento em que o Senhor Jesus é transfigurado, né, e mostra para os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, a sua glória, quando eles veem aquilo, né, Pedro diz para o Senhor, verso 5, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro segue no mesmo pensamento, na mesma lógica que ele colocou lá no começo. Pedro aqui está, de uma certa forma, manifestando a teologia que ele tinha no coração. E qual era? Lá em Zacarias, capítulo 14, nós temos a promessa da manifestação do Messias, que vem para definitivamente dar a Israel a grande vitória. O momento em que Israel será, de fato, né, liberto de todos os seus inimigos, de todos os seus adversários. O momento em que o grande rei, né, retornará à terra e colocará os seus pés lá sobre o Monte das Oliveiras, né, e o Monte das Oliveiras irá se dividir em 2, criando um grande vale, e dali o Senhor vai reinar sobre todas as nações da terra.
E todas as nações terão que ir a Jerusalém prestar culto, né? E Jerusalém será o centro mundial, porque ali o grande rei reinará sobre todo o mundo. E nesse texto de Zacarias, diz que todas as nações terão que ir a Jerusalém participar com os seus representantes, terão que ir a Jerusalém participar da festa do tabernáculo, todos os anos. E nós sabemos que a festa do tabernáculo era aquela festa que Deus mandou Israel morar por alguns dias em tendas, para que eles se lembrassem da jornada deles no deserto, quando Deus habitou com o seu povo. Então, o que Pedro está falando aqui? Já que ele viu que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus estava ali com eles em glória, ele disse, pronto, chegou a hora, né? O Messias está aqui. A festa do tabernáculo é o momento dela. Chegou a hora em que todas as nações do mundo terão que vir a Jerusalém. Agora Jerusalém será o lugar mais glorioso do mundo. E nós já vamos começar as tendas, né? Vamos ver esse texto de Zacarias. Zacarias 14, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então essa é a promessa, e isso vai se cumprir. Mas Pedro, vendo o Senhor Jesus ali, ele disse, chegou a hora que todos virão até nós. E aqui estará o reino do mundo. Veja que Pedro não está pensando diferente dos demais homens, né? Mas o Senhor insiste. Não, Pedro. Voltando a Marcos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e que no terceiro dia seja ressuscitado. Pedro tem a cruz, Pedro. Esse é o caminho de Deus. O Cristo glorioso, ele está abraçado com a sua cruz. É o Cristo crucificado. Ninguém estava dizendo isto. Ninguém via isto. Ninguém reconhecia isto. Este é o caminho de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que foi imolado antes da criação do mundo. Então a sugestão de Pedro, ou seja, Cristo sugeriu, né, um Messias que não era segundo Deus, mas era segundo os seus próprios desejos, seus próprios pensamentos. E por isso ele foi rejeitado. Pedro queria um Messias que atendesse os anseios do seu coração, do seu jeito e do seu tempo. E o Senhor Jesus disse que isso não procedia de Deus.
Porque o Cristo de Deus é diferente. No versículo 34 do capítulo 8 de Marcos, então Jesus faz algo maravilhoso, né? Ele diz, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Era isso aqui que o coração de Pedro temia. E era isso que ele desconhecia. Esta era a necessidade de Pedro. Esta é a necessidade de todo homem, pecador. Ele só pode ser salvo aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Veja que Pedro está querendo ganhar. Ele está querendo preservar. Ele deseja um Messias que venha e realmente dê condições dele ser tudo aquilo que o seu coração caído almeja, deseja. Aprova, acha importante, acha tem valor. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Ele disse, se alguém quiser me seguir, pegue a sua cruz, porque a salvação passará por essa morte. O Messias, o Salvador, morrerá no lugar de todos os homens. Mas todos os homens morrerão com ele para serem salvos. Se alguém quiser preservar a sua vida, ou seja, se alguém quiser continuar do jeito que está, se alguém quiser se manter nessa posição e nessa condição que o fato de ser filho de Adão deu a cada um, e ele vai se perder. Mas quem quiser de fato ser salvo, terá que ir comigo para a morte, ir comigo para a cruz e ser feito uma nova criação, ressuscitando comigo dentre os mortos. Ou seja, o Senhor colocou um ponto final neste homem caído, que agora fala na boca de Pedro, e com os seus projetos, seus sonhos, enfim, com o seu pecado, com as suas trevas. E o Senhor faz aqui uma pergunta, uma afirmação, aliás, tremenda, né? Ele diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro, você pode ganhar o mundo inteiro. Mesmo que eu te desse o mundo inteiro. Mesmo que eu fosse o Messias, né, que te proporcionasse todo o desejo do teu coração. Mesmo que eu fosse, né, o Messias que realizasse todos os sonhos do seu coração. Tudo aquilo que você, como homem natural, pode almejar e desejar. O que adiantaria isso, Pedro, se você se perdesse? Amados, esse é o Cristo que, infelizmente, a maioria dos homens hoje deseja. Esse Cristo que atenda, que realize os desejos do seu coração. Isso não adianta nada.
O homem pode ter todos os sonhos do seu coração realizados e depois ele perecerá. Mas se ele ver Cristo de verdade, ver o Cristo crucificado por seus pecados, se Deus revelar ao homem a sua condição de pecador e digno da sua ira e da perdição eterna, e tomar a sua cruz e abraçar o Cristo de Deus e morrer com ele, ele vai perder essa vida. Esses desejos, esses sonhos que ele tem no seu coração. Mas Jesus disse, aí sim, ele será salvo. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Veja o que o Senhor fala na sequência. Verso 38. Porque qualquer que desta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Observe, irmãos, que aqueles que querem um Cristo segundo os homens, sem a cruz, eles têm vergonha do Cristo verdadeiro. A cruz, ela é vergonha. O Cristo sem a cruz, o coração do homem não tem vergonha dele. Mas o Cristo com a cruz, o homem tem vergonha dele. Pedro queria o Messias e já correu para construir a tenda, porque ele almejava aquele rei que governaria todas as nações, e ele governará sobre todas as nações. Aquele que fará de Jerusalém o centro do mundo. Pedro almejava esse dia de glória, especialmente porque ele fazia parte daquele grupo seleto, né, de escolhidos. Mas quando ele ouve que o Senhor Jesus teria que ser crucificado, e Pedro sabia melhor do que nós o que significava ser crucificado, ser considerado criminoso, ser considerado a escória, né, dos homens. Era vergonhoso estar associado a alguém assim. Pedro ficou assustado com isso. Então o Senhor Jesus diz, qualquer nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. O homem pecador, o homem destituído de qualquer virtude santa, sente vergonha do Santo Filho de Deus crucificado. Aquilo que o Senhor Jesus realizaria na cruz é vergonhoso para o coração do homem caído. Ele não tem desejo de se aproximar disso. Ele quer fugir disso. Pedro teve a ousadia de reprovar o Senhor Jesus, de chamar a atenção dele por causa disso. A cruz não, Senhor. O Senhor falou assim, você me rejeitar ou tiver vergonha do Cristo crucificado, eu também vou me envergonhar de você. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios,
capítulo 1, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus, eles tinham vergonha quando eram identificados com o Cristo crucificado. Eles ficaram envergonhados quando Pilato escreveu lá na cruz, né, do Senhor que ele era o rei dos judeus. Disseram, não escreve isso aí, não. Não escreve. Era vergonhoso para eles. E para os gentios, Paulo diz que a cruz é loucura, né? É loucura. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo crucificado. Paulo disse, eu não me envergonho dele. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro estava buscando um poder humano, um reino humano, um Messias humano. Humano no sentido de ser conforme os pensamentos do homem. Desse ele não tinha vergonha. Mas o Cristo crucificado, ele é motivo de vergonha. Mas Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho dele. Não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. O poder de Deus não seria derramado sobre a nossa vida segundo aquele Messias que Pedro desejava. O reino de Deus não viria sobre nós segundo o Messias que Pedro desejava e que os demais homens estavam esperando. O grande segredo de Deus é que o seu reino poderoso viria através do Cristo crucificado. Isto era loucura, mas era a sabedoria de Deus. Mas o Senhor, ele insiste, né? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui piorou muito. Pedro, não só eu vou morrer, mas se você quiser ser meu discípulo, você também precisa morrer. Então o Cristo de Deus, ele se manifesta e ele faz nós como homens perdemos tudo que nós temos neste mundo. Diferente do Cristo que Pedro desejava e que os demais homens desejavam e que muitos outros, aliás, que muitos hoje desejam um Cristo que dá tudo. Mas o Senhor Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora o Cristo de Deus que salva, ele faz exatamente o contrário. O homem, ao se associar a este Cristo de Deus, ele perde tudo, porque ele precisa tomar a sua cruz e morrer com Cristo. Diferente do Cristo de Pedro, né, que sugere ganhar tudo aqui. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Este era o Cristo de Pedro. Mas o de Deus diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder
a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Este era a grande dificuldade, irmãos. Mas a anunciação, né, maravilhosa que o Filho de Deus estava fazendo ali para os seus discípulos. No versículo 1 do capítulo 9, o Senhor Jesus segue, né? Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Pedro estava com os demais apóstolos desejoso, né? Todos estavam desejosos de ver o poder do reino de Deus que havia de se manifestar. Quando o Monte das Oliveiras seria partido em dois, né? Quando o Senhor colocaria os seus pés ali, reinaria a partir de Jerusalém, e todas as nações do mundo teriam que vir prestar culto ali em Jerusalém. Todo jugo seria quebrado, Israel seria grandioso. Mas o Senhor Jesus fala da sua morte. Mas veja que na sequência ele fala do poder do reino de Deus que iria se manifestar. E ele diz: olha, alguns dos que estão aqui vão ver antes de morreres. Porque no versículo 34, né, está escrito assim: convocando a multidão juntamente com seus discípulos. O Senhor aqui não está falando só para os apóstolos, ele está falando para os apóstolos e para toda a multidão. Ele diz: olha, no meio de vocês aqui tem alguns que vão ver o reino de Deus se manifestar com poder. Só que não aquele poder segundo os homens. Ó, nós estamos indo para a cidade que tem o nome de César. De uma certa forma, o dedo do poder dos reinos deste mundo é mais visível ali em Cesareia. De fato, está chegando a hora deste poder caído, poder deste mundo, ser destronado, ser destruído. É verdade, está chegando. E muitos de vocês aqui, alguns de vocês aqui vão ver esse poder eterno, celestial, prometido se manifestar. Mas ele não vai se manifestar segundo as dicas, né, os desejos, as intenções que Pedro e os demais apóstolos tinham manifestado ali, falando com o Senhor Jesus. Esse poder viria exatamente do Cristo crucificado, mas ressurreto e exaltado. Veja que o Senhor Jesus está tirando o coração dos apóstolos deste mundo, dos reinos deste mundo, e transportando eles para o poder do reino de Cristo Jesus, do Rei Celestial, do reino que permanecerá eternamente. Eles seriam libertos. Eles veriam o verdadeiro Rei de Deus, mas que também é o Cordeiro de Deus. Então o Senhor Jesus, ele, depois de alguns dias, né, ali na região, ele separa os 3 apóstolos e sobe com eles no monte. E ali ele é transfigurado. E os 3
ter o privilégio, né, de ver a glória do Filho de Deus. E não só isso, mas eles viram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus. E o texto de Lucas 9, verso 31, diz que Elias e Moisés também estavam em glória falando com o Senhor Jesus. E não só isso, eles ouviram o próprio Deus Pai falando no meio daquela manifestação que Jesus era seu filho amado e que eles deveriam ouvi-lo. E aí eles não conseguiram, né, nem ficar de pé, né? Se prostraram com muito temor e tremor. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais aqui nesse final, eu queria que você voltasse para Mateus 16, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Senhor Jesus, ele disse, eu vou voltar, eu vou me manifestar na glória de meu Pai. E ele dá como eu posso dizer, ele dá um pouquinho desta glória, né, de forma antecipada, como se ele permitisse um adiantamento, né, desta glória de Deus ali sobre o monte, permitindo que aqueles 3 apóstolos participassem daquele momento. Eles puderam, né, tocar, digamos assim, essa realidade, né, de forma antecipada, né, porque isso será pleno e definitivo quando o Senhor Jesus retornar. E o apóstolo João, né, mais para frente um pouco, né, quando ele tem a revelação do Apocalipse, ele tem, né, ali o privilégio de participar, né, mais uma vez desta bênção, né, de ver o Senhor Jesus glorioso. Mas depois do Senhor ter falado da sua morte, da sua cruz, da sua ressurreição, ele fala da sua glória. E ele mostra a sua glória para os seus apóstolos. E no texto aí de Mateus 16 que nós vimos, né, o verso 27, ele diz assim que quando ele vier na sua glória, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas não se esqueçam, irmãos, que antes dele falar isso, ele disse assim, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E do que Jesus estava falando? Ele estava falando que os seus discípulos, neste tempo que estava sendo iniciado ali e que vai se encerrar por ocasião da sua volta gloriosa, estariam neste mundo realizando obras debaixo desta cruz que cada um tomou sobre si.
assim como ele, o Filho de Deus, estava se manifestando, e debaixo da sua cruz ele faria as obras de Deus nesse mundo. E posteriormente ele se manifestaria na glória de seu Pai. Agora ele diz aos seus discípulos que estão com a cruz, que cada um tomou sobre os seus ombros, naquele dia terão as suas obras também recompensadas. Que obras são essas? Aquelas que cada filho de Deus faz sob a cruz que tomou sobre si. E então participarão da glória de Jesus. O apóstolo Pedro, irmãos, e os demais apóstolos precisavam ser mudados em seus corações. Eles precisariam desistir do Cristo que eles imaginaram, daquele Cristo que os homens deste mundo formatam, e teriam que abraçar o Cristo de Deus. E o Cristo de Deus é o Cristo da cruz. O Cristo da cruz que leva todo aquele que nele crê à morte. Que faz com que o homem desista de viver para si e negue a si mesmo. E viva os seus dias neste mundo andando nas mesmas pegadas do Filho de Deus. E que experimente o poder do reino de Deus. O poder do Rei de Deus, que não é segundo o poder dos reinos deste mundo. É o poder que vem dos céus. O poder que procede da vida da ressurreição. O único poder capaz de verdadeiramente libertar o homem das suas prisões e introduzir o homem na glória do Filho de Deus. Porque o Rei, o Messias de Deus, ele é glorioso e por sua graça nos deu o privilégio de participarmos da sua glória. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pedro, há uma glória bendita para aqueles que se unem a Cristo, que são unidos a Cristo, que são crucificados com Cristo e que andam nas obras da cruz neste mundo. Há uma glória para eles, Pedro. Paulo viu isto e ele disse: nada pode ser comparado à glória a ser revelada em nós. Diferente daquilo que a princípio Pedro estava buscando, ganhar o mundo inteiro. Paulo aqui está desejoso para ganhar a glória de Deus que há de ser revelada nos filhos de Deus. Este é o Evangelho de Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em
glória. Bendito seja o Senhor que nos salvou, que nos resgatou e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E que em breve virá, irmãos, em poder e glória. Mas enquanto ele não vem, cada um de nós está sob a cruz de Cristo. E quando ele vier, ele olhará para as obras de nossas vidas. Ou seja, quais foram as nossas pisadas neste mundo, como elas foram. Elas foram como o Cristo de Deus. Abandonamos de fato a velha vida e os desejos que ela possui, os sonhos que ela contém. Pregamos tudo isso na cruz. Aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder, por amor de Cristo, ganhá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus andou por esse caminho e agora está entronizado e virá em glória. E o Senhor, na sua graça, permitiu que os 3 apóstolos vissem 2 homens que andaram por esse caminho. E Lucas fez questão de dizer, eles estavam em glória. Que o Senhor nos ajude.